importância das verdadeiras armas ninja, nós temos que examinar o fenômeno ninja. Apesar da ideia romântica criada pela cultura em massa sobre ninjas, eles na verdade não eram guerreiros com um severo código de honra. Ao contrário, eles só se importavam com os resultados. Podemos até dizer que eles eram uma espécie de James Bond japoneses. Os ninjas eram principalmente espiões e sabotadores, e por isso usavam métodos refinados de conspiração e, claro, armas incríveis. Hoje vamos mostrar a você 10 armas mortais dos ninjas. Vamos começar. Ninjato. Esta espada também é conhecida como Ninja-ken ou Shinobi Katana. Apesar de todos conhecerem sobre o katana japonês, as espadas dos ninjas eram na verdade chamadas de ninjato e eram menores no tamanho e mais compactas na forma. Dada a falta de recursos, muito raramente as espadas ninjato eram trabalho de apenas um ferreiro e eram geralmente uma versão mais curta e moderna das espadas katana. Os ninjas costumavam cortar e afiar as longas e desconfortáveis espadas samurai, para terem assim a forma ideal. Geralmente a espada ninjato tinha uma lâmina reta ou uma fortemente curvada, e era usada para ataques rápidos e penetrantes. Fukiya. Esta é uma zarabatana japonesa, usada para atirar dardos envenenados. A fukiya tipicamente japonesa tinha apenas 50 centímetros de comprimento e era usada em distâncias curtas, principalmente porque o alcance de eficiência era curto. No Japão moderno, a fukiya é usada em competições esportivas. Kusari Fundo. A combinação de uma corrente comprida, kusari, com um peso, fundô, no final de cada uma das pontas da corrente, ajudou os ninjas a se defenderem contra seus inimigos, quando não era possível usar a ninjato. Os ninjas costumavam girar a kusari fundô na sua frente ou bater nos inimigos com um peso na ponta, segurando a arma pela corrente. Kusarigama. Pegue a melhor parte do kusari fundô e ponha uma foice afiada na ponta, e você terá uma incrível kusarigama. Quando usada em uma luta, os ninjas conseguiam bloquear o ataque do inimigo com a corrente e o peso, para então dar um golpe usando a foice. Tekokage. Esta é uma arma ninja multifuncional, usada para autodefesa, bem como para atacar os inimigos. Os ninjas vestiam essas garras de metal em suas mãos e as usavam geralmente em lutas homem a homem. Um ninja expert poderia pegar a katana do inimigo com a Tekokage e desarmá-lo. Shuriken. Apesar da maioria das pessoas geralmente acreditarem que os shurikens são simplesmente estrelas de lançar, elas eram na verdade lâminas de usar na mão, que vinham em várias formas diferentes. O tipo principal de shuriken era o Bo Shuriken, que era feito para parecer um item antigo e de uso diário, e assim passasse despercebido. O mais tradicional Hira Shuriken era geralmente feito de moedas e era moldado na forma de uma suástica. Ele não era moldado desta forma por motivos políticos ou religiosos, mas simplesmente porque desta maneira ele era mais eficiente em combate. Em campo aberto, os shurikens eram perfeitos para neutralizar inimigos desprotegidos a longa distância. Metsubushi. Este é um pó ninja para cegar, que era geralmente mantido em recipientes especiais, como nozes ou ovos. Os Metsubushis eram feitos de várias substâncias diferentes e que irritavam os olhos, como cinzas, pimenta, lodo ou até mesmo vidro moído. Kakuchi. Geralmente os ninjas vestiam este tipo de anel no dedo do meio, com as pontas escondidas dentro da mão, para atacar os inimigos de surpresa. Em alguns casos as pontas eram envenenadas. Ao usar o kakuchi em um curto alcance, um ninja poderia ferir seu inimigo mortalmente. Shikomizui. Quando os ninjas precisavam se disfarçar como monges em viagem, eles certamente tinham que usar um shikomizui para obter o visual adequado. Estamos falando de uma espada escondida em um bambu. A diferença entre o shikomizui e as katanas, ou a ninjato, é a falta do tsuba,
cabo, o que as tornavam perfeitas para serem carregadas sem levantarem suspeitas. Com isso, um ninja que tivesse dominado perfeitamente a arte marcial e Aido poderia atingir o seu oponente de surpresa de uma maneira incrivelmente rápida e letal. Sai. Sendo uma arma maior e mais notável, o Sai era prático para ninjas em ações subversivas, quando a capacidade de se locomover era mais importante do que manter segredo. Sua forma única, algo entre um canivete e um tridente, permitiu aos ninjas se defenderem de maneira eficiente contra ataques ninjas, sendo ao mesmo tempo capazes de apunhalarem o inimigo rapidamente. Muitos institutos de Sai Jutsu também ensinavam como desarmar um adversário usando um Sai. Tanto, apesar de os ninjas mostrarem desprezo pela cultura e hábitos dos samurais, eles ficavam impressionados pelo punhal Tanto. Sendo uma espada compacta, ele certamente não parecia uma arma assassina, e por isso não levantava muitas suspeitas. Apesar disso, com a ajuda de uma espada Tanto, um mestre ninja poderia matar praticamente qualquer pessoa instantaneamente, sem chamar muito a atenção. Obrigado por assistir. Por favor, curta e compartilhe o vídeo em suas redes.